Hello everybody, let's make it easy. Vamos começar? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o superlativo dos adjetivos, ok? The superlative of adjectives, tá? Inicialmente, para a gente lembrar, tá certo? Para não confundir, existe o comparativo dos adjetivos, que tem o comparativo de superioridade, igualdade e de inferioridade, né? Quando a gente vai falar do comparativo de superioridade, a gente compara uma coisa com outra, uma pessoa com outra, um animal com outro, sempre um com um, tá? E aí, pra gente não confundir, porque hoje nós vamos falar do superlativo, né? Não é o comparativo de superioridade. Se você quiser, para você tirar dúvida, dá uma olhadinha na minha outra videoaula que fala sobre o comparativo do superlativo, de superioridade, comparativo de superioridade, tá? E aí você vai ver que a comparação é um com o outro. No superlativo dos adjetivos, nós comparamos uma coisa, uma pessoa, um animal, com vários, tá? Então, uma pessoa com várias, né? Com a quantidade grande, ou seja, ele é o melhor, né? O maior, o superlativo. E aí a gente tem algumas regrinhas básicas que não é diferente do comparativo. As regras são as mesmas que você usa no comparativo dos adjetivos, porém o sufixo é diferente. E tem os detalhezinhos, uma palavrinha no início, no comparativo de superioridade, uma palavrinha no final, que é o do que, né, o then, para fazer a comparação, mas não vamos falar só do superlativo. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui eu tenho umas regras básicas, né, the rules, as regras básicas para falar do superlativo dos adjetivos. Se eu tiver um adjetivo curto, short adjective, né? Se eu tiver um adjetivo curto, eu vou usar 4 diferentes formas de acrescentar o sufixo ao final do adjetivo, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber, como eu vou comparar uma coisa com várias, é que no superlativo, antes do adjetivo, eu vou ter o artigo de, que é o, a, os, as. É o velho, se fosse traduzir só assim, o velho. Quando eu tenho um adjetivo curto, e aí relembrando, e eu já falei lá no comparativo de superioridade, se você quiser dar uma olhada, mas relembrando para vocês aqui no superlativo, os adjetivos curtos, eles são identificados pela quantidade de vogais separadas em sílabas. Se elas estiverem juntas, numa mesma sílaba, ela como aqui em good, ó, tem dois Os juntos, então nesse momento aqui é uma sílaba só, nunca se separa vogal em inglês, tá? É como em beautiful. Beautiful eu tenho 3 vogais juntas e elas fazem parte da mesma sílaba, tá certo? Então, aqui eu tenho uma sílaba, o que é short adjectives? É que tem uma sílaba, 2 sílabas, tá? Até 2 sílabas é chamado de short adjectives. De 3 sílabas em diante, 4, 5, 6, eu tenho long adjective. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar, né? Tem a frase aqui, o espaço para colocar o adjetivo no superlativo. Eu tenho que colocar antes do adjetivo o artigo the. Ok? Depois disso, eu preciso olhar para o adjetivo. A regra geral me diz que se eu tiver um adjetivo monossilábico, eu vou botar um E, um S e um T. E aí, eu tenho aqui the oldest, o mais velho, né? Então, poderia ter aqui Max is, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, Max é o mais velho da sala. The oldest in the class, né? Então, aí eu teria o Max sendo comparado com toda a sala de aula, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer mesmo
em acrescentar na frase é colocar o que está em vermelho aqui. The e est, que é o sufixo usado no superlativo. Aí eu tenho uma regrinha. Quando eu tiver um adjetivo que termina já em E, para que não dê a duplicidade do E, eu só acrescento o ST. The largest. O mais comprido, o maior, né? O large no sentido de grande, de comprimento, né? E quando eu estiver falando aqui sobre os adjetivos que terminam em Y, né? Consoante mais Y, eu tiro o Y, e aí eu vou, apago o Y, coloco o I no lugar do Y e coloco o EST, the funniest, que é divertido, funny, né? E aí eu tenho aqui small, né? Small, eu vou usar a regra geral, tá certo? Que é o EST. E aí, eu preciso aqui, vamos tirar aqui o small e vamos colocar aqui um adjetivo que termina em consoante, vogal, consoante, né? E aí vamos botar aqui hot, por exemplo. Hot. Eu venho sempre de trás para frente, sempre de trás para frente. Aqui só tem 3 letras, então consoante, vogal, consoante, CVC. Se eu tiver CVC, eu vou dobrar a última consoante e botar EST. O mais quente, the hottest. Tudo bem até aí? Essa é a parte dos short adjectives. Aí nós vamos para o longo. Os adjetivos longos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3 sílabas. Então, a partir de 3 sílabas é considerado um adjetivo longo. E eu sei que tem 3 sílabas pela quantidade de vogais que estão separadas na sílaba. E aqui também eu tenho 1, 2, 3 sílabas, tá? Então, quando for adjetivo longo, primeira coisa que eu tenho que fazer, padrão, eu tenho que colocar o V. Então, sempre ele vai aparecer aqui antes. Observe nas provas, nos concursos, nas provas que vocês forem fazer, se de repente na frase que você precisa completar com o adjetivo, já não vem com esse artigo, né, no início, antes do adjetivo. Se já vier, cuidado para não colocar novamente, para não dar duplicidade, tá bom? Mas observe, se não tiver, também não esqueça, porque você vai acabar errando a questão, simplesmente porque esqueceu da palavrinha que ajuda a fazer o comparativo do superlativo, né? Fazer o superlativo do adjetivo. Então, aqui no longo, adjetivos longos, 3 ou mais sílabas, eu coloco o de e coloco most, que é mais. O mais importante, o mais maravilhoso. The most important, the most wonderful. Tá? Então, é simples assim? Simples assim, pessoal. Ok? E aí, eu tenho aqui alguns casos especiais. Aí, vamos pra cá, né? Então, aqui eu tenho alguns casos especiais que você já conhece no comparativo de superioridade. O good é better. Mas aqui sempre tem o de, tá? Então, o artigo sempre aparece aqui, o artigo definido. E aí eu tenho the best, bom, o melhor. Ruim, o pior, roast. E tenho far, que aí, do mesmo jeito aqui, fica farthest, com A, eu tenho 2 opções, ou, aqui com U, né? Farthest, o melhor, o mais distante, ou com A ou com U, ok? Então, esses são chamados irregulares. São os casos especiais são os irregulares, e os casos especiais que eu coloquei 4 aqui, 4 adjetivos que eles são comuns nas 2 situações. Eles são considerados, se você olhar, short adjective, que só tem 2 sílabas,
A maioria, esse aqui só tem uma, esse aqui só tem 2 sílabas, mas apesar dele ser um short adjective, ele entra como um caso especial, como exceção, que você pode usar nas 2 situações. Né? Na dúvida, você vai, se tiver esses aqui, você vai acertar, se for para completar. Agora, se for de pergunta, verdadeiro ou falso, se eles se enquadram no sufixo, no final, ou se coloca a palavrinha que dá o superlativo, que é o most, aí complica. Então, é interessante a gente saber. O simple, eu posso colocar sempre o de, e aí eu tenho, deixa eu colocar aqui, de simplest. E aí, como ele já tem um ele segue a regra do, já coloca só o ST. Aqui, the most simple. Ficou um pouco apertado aqui, mas dá para vocês perceberem. Do mesmo jeito, clever, tá? O de e o de, né? Todos eles aqui, como logo aqui completando, né? O de, esse aqui eu já vou colocando mais pra cá, que é a palavrinha maior, né? E aí eu tenho aqui, ó, the cleverest ou the most clever, ok? Aqui, the quietest, the most quiet. E the stupidest. Ou the most stupid. Ok? Ok? Most stupid. Então, você percebe aqui, né? Que esse aqui eu acrescentei o EST, na verdade foi só o ST. Aqui o most, aqui o EST, aqui o most, aqui o EST, aqui o most. E daqui, most, o ST. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí no canal, tá certo? Ou pergunta lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E conto com vocês. Até a próxima aula. Bye, bye!